É com muita alegria que eu estou aqui pela segunda vez, num dia tão festivo, aniversário da igreja, e poder ter o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Não há nada melhor do que a palavra de Deus, né? Em reverência à palavra de Deus, pedi que todos se levantassem para a leitura da palavra de Deus. Nós vamos abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Todos acharam? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chifre. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por essa porção da tua palavra. Que teu Espírito Santo e seu ministério de iluminação me capacite aqui a expor a tua palavra de tal maneira que o Senhor seja exaltado e glorificado. Pedimos isso em nome de Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Como essa igreja é uma igreja missionária, eu achei, orientado pelo Espírito Santo, que nada é melhor do que falar sobre um texto que está ligado com missões. E para entendermos essa igreja de Antioquia, vamos para o capítulo 11, a partir do versículo 19, para entendermos um pouco o contexto, né? Como é que surgiu essa igreja, né? Aqui é o seguinte, a igreja está sendo perseguida, e Paulo, antes da conversão, né, estava perseguindo a igreja, e até Estevão morreu apedrejado. Versículo 19, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Quer dizer, um grande número de pessoas se converteram lá em Antioquia, né? Versículo 22. Obrigado. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando as notícias chegaram que em Antioquia várias pessoas estavam se convertendo, a igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, disseram: puxa vida, vamos verificar. Então eles comissionaram a Barnabé que fosse até lá para verificar se realmente havia conversões e, de certa maneira, atuar lá para ajudar no trabalho. Versículo 23. O qual, quando chegou, quer dizer, Barnabé, e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com um propósito de coração. Quer dizer, ele verificou, constatou que realmente havia convertidos, e o que ele fez? Ele encorajou os crentes a permanecerem o quê? Fiéis ao Senhor, né? E que perseverassem na fé, levando em conta que havia perseguições, né? E o que ele fez, orientado pelo Espírito Santo? Versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo, Barnabé, e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, quer dizer, já havia convertidos, mas com a ida de Barnabé lá, aí Deus operou e mais conversões, né? E orientado ainda pelo Espírito Santo, o que ele fez? Versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo. Saulo é o nome judaico, e Paulo é o nome gentil, tá? E achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que, por todo o ano, se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Veja o privilégio dessa igreja. Durante um ano, homens como Paulo e Barnabé ensinando a palavra de Deus. Quer dizer, isso vale para um seminário, pós-graduação, doutorado, tudo. Imagina a profundidade, né? Então era uma igreja, e essa igreja, em sua maioria, era formada por gentios. E havia, naturalmente, judeus também, mas gentios, né? E ela veio a ser a primeira igreja
independentemente da igreja mãe lá em Jerusalém, que Deus enviou para missões na Europa e na Ásia. E uma coisa importante nessa igreja, que era uma igreja modelo, uma igreja de referência, até para nós hoje, embora essa igreja já não exista mais, mas sim está registrado na palavra de Deus, né? Primeiramente, que eu acho importante, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, quer dizer, eles aprenderam, tiveram um fundamento, uma base extraordinária com os estudos dados por Barnabé e por Paulo. Então, uma igreja que realmente amava a palavra de Deus, conhecia profundamente a palavra de Deus e se aprofundava cada vez mais. Outra coisa, crentes não perfeitos, mas cheios do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Outra coisa, uma igreja como hoje também, todos nós recebemos dons espirituais. E uma igreja, naquela época, que orientados, controlados pelo Espírito Santo, exercia os dons para a edificação da igreja. Também era uma igreja que amava o trabalho evangelístico local e Deus despertou para o trabalho missionário. Então era uma igreja realmente de referência e modelo, né? E ela, interessante, eu falei de doutrina, mas quando algumas heresias, como legalismo, judaizantes, quiseram penetrar em várias igrejas, lá não entrou. Porque eles tinham como gabarito, como padrão a palavra de Deus, e eles resistiram à heresia legalista e outras heresias que quiseram entrar também, né? E nós vamos voltar agora para o texto, versículo 1. Na igreja, capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e doutores. Naquela época, não é como hoje nós temos o privilégio de tanto a palavra de Deus. Como é que poderia ter um culto sem a palavra? As pessoas se reuniram e aí ficavam esperando o quê? Naquela época, havia homens dotados, que faziam parte da igreja. Aqui fala de profetas. Profetas eram homens capacitados pelo Espírito Santo, que recebiam a revelação diretamente de Deus e depois proclamavam para a edificação do corpo da igreja, né? Inclusive proclamavam coisas que um dia seriam registradas, como nós temos no Novo Testamento. E também havia o quê? Doutores ou mestres. O que eram esses doutores? Eram pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para exporem, explicarem e aplicarem a palavra de Deus de uma maneira simples e compreensível. Hoje nós não temos mais profetas que vê com novas revelações, a não ser esses falsos profetas que tem por aí, né? Nós temos a palavra de Deus, tudo que nós precisamos saber, mas mestres são tão necessários, né? Mestres são ainda pessoas que ensinam a palavra de Deus para que as pessoas possam ser edificadas. Muito bem. Aqui citou o nome de vários deles, né? E quando chega no versículo 2, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Naturalmente, ele deve ter usado um daqueles profetas, né? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. De repente, eles estavam lá, depois o Espírito Santo falou, separe a Paulo e a Barnabé, né? Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Naquele momento, orientados pelo Espírito Santo, eles realmente reconheceram o chamado dos dois. E no caso de imposição das mãos, eles estavam o quê? Se identificando, reconhecendo o chamado dos dois para o quê? Para o ministério de missões. E aí começou um ministério maravilhoso. E Paulo, sem dúvida nenhuma, foi o maior missionário de todas as épocas da história, né? Um homem cheio do Espírito Santo, né? Interessante que no versículo 3, fala, jejuando e orando e pondo eles sobre as mãos, os pediram, e assim eles enviados pelo Espírito Santo, tá vendo? O Espírito Santo os chamou, foram comissionados e foram enviados pelo Espírito Santo. Agora, uma coisa interessante que nós vamos verificar aqui, no capítulo 14, a partir do versículo 26, Atos 14, a partir do versículo 26. E eu vendo esse filme aqui, uma coisa que me chamou a atenção, eu não falo para agradar vocês não, porque é uma realidade, que vocês têm muitas coisas parecidas com a igreja de Antioquia. Por quê? Porque não são todas as igrejas que missionários saem da própria igreja e vão ao campo. Existem muitas igrejas que ajudam no trabalho missionário, enviando ofertas, tudo, mas não são missionários da própria igreja. Então é um privilégio de vocês, para dizer a verdade, eu podia contar nos dedos igrejas que tem não só um, dois ou três, mas vários missionários saindo da própria igreja, como Saulo e Barnabé. Então é um privilégio essa igreja ter missionários que saem daqui mesmo, né? Então veja no versículo 26. Aqui fala da primeira viagem de Paulo e Barnabé.
Agora estão regressando, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, primeira viagem missionária, e como abrir aos gentios a porta da fé. Interessante, nas viagens todas de Paulo, ele saiu da igreja e retornava para a igreja, para quê? Para prestar um relatório, contar das bênçãos, falar das necessidades. Não é verdade o que acontece hoje em dia nas igrejas locais? Se vocês têm esse tipo de experiência, os missionários retornam, fazem um relatório, falam dos livramentos, dos milagres, das pessoas convertidas, e falam também das suas necessidades, não é isso? Interessante que eles voltaram, e aqui fala no versículo 28, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Interessante, eles retornaram, ficaram um bom tempo na igreja, naturalmente colaboraram no ensino da palavra, na edificação da igreja. O que eu quero comunicar aos irmãos? Qual que seria a aplicação? Naturalmente, muitas coisas vocês já estão fazendo, mas nunca é demais a gente se colocar, né? Levando em conta como padrão, modelo, referência, a igreja de Antioquia, vocês devem cada vez mais perseverar na doutrina dos apóstolos, quer dizer, estudar, amar a palavra de Deus, ler, meditar, refletir profundamente e viver a palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus. Nunca é demais falar isso. Sem essa base, vocês vejam lá quando fala que esses perseveravam na doutrina dos apóstolos, vem antes da comunhão e outras coisas, quando se tem Atos. Primeira doutrina, porque se não tem doutrina fundamentais, se não há uma palavra, não ensina uma palavra, o que adianta fazer um trabalho missionário? Para pregar o quê? Ensinar o quê? Primeiro, amem a palavra de Deus. Amem a palavra de Deus. Segundo, exercício dos dons. O crente não pode ficar sentado, esperando que alguns vão lá na frente. Tem igrejas que acham que o pastor tem que fazer tudo. E eles ficam sentados e falam, nós damos oferta para o pastor trabalhar por nós. Não é isso, não. A igreja espiritual é aquela que cada um sabe o seu dom e usa o seu dom para a edificação do corpo de Cristo. Outra coisa que eles tinham também, amor pelas almas. Isso eu vejo aqui em vocês também. Não só o trabalho do evangelismo local, mas o trabalho missionário de grande efeito. E eram pessoas cheias do Espírito Santo. Na energia da carne, você não vai causar impacto nenhum. O que fazia com que a igreja de Antioquia, os crentes daquela época, causasse tanto impacto onde chegasse? Por quê? Pessoas cheias do Espírito Santo e com amor pelas almas, né? Tinha que impactar mesmo, né? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 28, um texto tão conhecido, mas nunca é demais nós verificarmos, né? Mateus capítulo 28, chamada Grande Comissão, versículo 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Isso é importante. Não adianta nós pregarmos o evangelho e a pessoa se converter e depois não discipularmos. Tem que fazer o trabalho completo. Porque como é que fica? Senão fica que nem menor abandonado, né? Nasce e fica abandonado aí, jogado. Não. Trabalho do discipulado é obra completa. Ensinando-os o quê? A guardar todas as coisas. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Quer dizer, não para no evangelismo. Você tem que dar continuidade. E eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. É muito importante, você que faz trabalho evangelístico, você que exerce o seu dom, seja qual for, e você que vai fazer trabalho missionário, que você tenha consciência dessa promessa aqui, eis que estou convosco todos os dias, para você não ficar desanimado. É difícil o campo missionário, não é? É difícil muitas vezes, e às vezes a pessoa tem uma tendência a ficar até desanimada. O campo é difícil, mas é isso, essa promessa, eu estou convosco todos os dias, não só todos os dias, mas às 24 horas de todos os dias, tá? E aqui que ele fala até a consumação do mundo. Então, se você estiver cheio do Espírito Santo, amando as almas, você não vai ser um peso para você obedecer essa grande comissão. Vamos abrir agora em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Tem uma relação com o que nós acabamos de falar da grande comissão. Versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa. Tudo isso está falando para a igreja, hein? O povo adquirido, para quê? Para ficar sentado no banco? Não, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que, em outras palavras, se eu tiver a bênção de ter um encontro com Jesus e ser salvo, eu tenho que proclamar isso, falar das virtudes de Jesus. E versículo 10, vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então, para uma igreja cheia do Espírito Santo, que ama a palavra de Deus, não vai ser um peso falar do Evangelho, vai ser? Não, ao contrário. E vai ter alegria em falar o quê? Das virtudes de Jesus, quem é o Cristo, o que é que ele fez, né? E uma igreja adoradora, cheia do Espírito Santo, não vai ser um peso falar isso. E novamente o versículo 9, no final, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou para o quê? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o versículo 9 fala uma coisa, qual que é a missão principal da igreja? Refletir a vida e o caráter de Jesus. Imagina uma igreja cheia do Espírito Santo, que as pessoas veem Jesus não de uma maneira perfeita, pessoa que está refletindo o caráter e a vida de Jesus, não vai impactar? Vai impactar. O que é vida cristã? É a vida de Cristo refletida no Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Impossível não causar impacto. Inclusive, se não, onde quer que você vá, não venha causar impacto, para que realmente as pessoas sejam salvas. Agora vamos novamente para Atos capítulo 13, versículo 2. Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Interessante, eu passei batido assim, não falei, porque agora eu vou ressaltar uma coisa. E servindo eles ao Senhor, que tipo de serviço que eles estavam prestando? Eles estavam evangelizando incrédulo? Não. Eles estavam usando os dons para edificação? Não. Eles estavam pregando? Não. Aqui fala, estavam servindo ao Senhor como? Talvez você não tenha percebido. Aqui está um contexto de adoração. Num contexto de adoração, veja a importância da sua presença aqui. Às vezes fala, hoje está chovendo, alguma coisa, não vou aparecer lá, hoje não sei o quê. É importantíssima a sua presença no culto, sabia disso? Esse culto comunitário é muito importante. E foi num culto comunitário, num contexto de adoração, que o Espírito Santo chamou para a obra missionária. Interessante esse aspecto. Vejam bem aqui, ó. E servindo eles ao Senhor, aqui estava servindo ao Senhor, não aos homens, servindo ao Senhor. Como? Adorando. E sabia, meus irmãos, que é um princípio bíblico, vai de Gênesis a Apocalipse. Primeiro adoração, depois serviço. Primeiro adorador, depois o servo. Se você inverter na energia da carne, você não vai servir a Deus, não vai glorificar o Senhor em nada. Vamos abrir lá em Evangelho de João, capítulo 4. Antes de abrir o Evangelho de João, capítulo 4, eu tenho o seguinte: missões tem como combustível, alimentação, despertamento para missões, evangelismo, adoração. Alguém com o coração adorador, amando o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, ele vai até o fim do mundo para pegar a palavra de Deus, não é verdade? Por isso que é muito importante o curso de adoração. Muito importante por quê? Porque a adoração começa exatamente num contexto de adoração. Vamos abrir em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, a partir do versículo 23, que vocês conhecem bem esses versículos, né? João 4, 23. Mas Jesus falando para a samaritana, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito seria o quê, hein? Se entra na presença de Deus pela fé, em nome do Senhor Jesus, que ele só aceita o culto que é feito em nome de Jesus, né? Com o quê? No íntimo, com reverência, com respeito, não com hipocrisia, sem pecados não confessados, sem ter comunhão com Deus. E em verdade, que seria um culto em conformidade com a palavra de Deus. Hoje em dia, existem cultos que verdadeiras aberrações,
bizarrices teológicas, coisas absurdas, quando não é entretenimento, né? Em muitos lugares, né? Não, isso não é culto verdadeiro. As pessoas não têm nem consciência de quem é Deus. E seria interessante que as pessoas tivessem diariamente a ler a palavra de Deus, uma visão renovada da grandeza de Deus, da sua soberania, da sua graça, da sua bondade, da sua santidade. Seria uma bênção se todos nós tivéssemos uma experiência como Isaías no capítulo 6 a gente vê, né? Então, quando a pessoa adora a Deus em espírito e verdade, ele está assim glorificando a Deus, glorificando a Deus. Agora eu pergunto, qual é o propósito pelo qual Jesus morreu na cruz? Por quê? Para transformar pecadores rebeldes em santos adoradores. Muita gente pensa que o motivo pelo qual nós pregamos o Evangelho é para salvar a pessoa, ficar livre da condenação no inferno, garantia da vida eterna. Não. Deus tem um projeto mais ambicioso, transformar pecadores rebeldes em santos adoradores. E quando isso acontece, Deus é glorificado. Então veja que interessante. Missões começaram num contexto de adoração, e começam, as pessoas saem com o coração adorador, cheios do Espírito Santo, vão lá, pregam o Evangelho, a pessoa se salva, e potencialmente o convertido se transforma em o quê? Em um santo adorador, que vai adorar a Deus em espírito e verdade. Isso motiva mais. Você não vai apenas pregar o Evangelho para alguém ficar livre do inferno, não, para que aquele convertido potencialmente se transforme o quê? Num santo adorador que adora a Deus em espírito e verdade. Isso não é mais motivador? Então você vê, missões começa com adorar, e todo verdadeiro serviço para Deus procede da adoração. E a adoração, meus irmãos, é a atividade mais sublime do cristão. Valorize esse contexto que vocês têm aqui. É importante adorar a Deus em casa? Sim. Mas essa adoração comunitária é abençoadora. E eu peço a Deus que vocês que já tem tantas pessoas já despertadas aqui, que em cada culto, quem sabe, em cada culto de adoração, pessoas sejam despertadas para o trabalho missionário. Quem sabe, até hoje Deus venha despertar pessoas para o trabalho missionário. Vamos abrir agora, meus irmãos, lá em Salmo 117. Salmo 117. É um salmo bem pequenininho. Salmo 117, versículos 1 e 2. Veja que coisa maravilhosa aqui. A riqueza desses dois versículos, Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade ou misericórdia é grande para conosco, e a verdade ou a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Aqui o salmista está convocando todas as nações para quê, hein? Para adorar e louvar o Senhor. Por quê? Por causa da sua misericórdia, do seu amor fiel, do seu amor imutável. Que maravilha, né? Então, diante disso, levando em conta o que nós vemos aqui no versículo 1, qual é o propósito de Deus, qual é o propósito que Ele tem para as nações? Que o adorem e o quê? E o louvem. Mas como pode... Deus pode ter pessoas entre as nações que o adorem ou louvem, se ninguém pregar para eles, não é verdade? A vontade de Deus é essa, mas se ninguém pregar para eles, como é que eles podem adorar e louvar? E esses versículos são tão importantes que nós vamos abrir em Romanos capítulo 15, que o mesmo assunto é repetido lá. Romanos capítulo 15, versículo 9. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 9. Veja que interessante. Agora é Paulo falando, agora é Novo Testamento. Alguém fala, é só no Velho. Agora no Novo Testamento, a partir do versículo 9. Romanos 15, 9. E para que os gentios, as nações, glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, ou nações, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor, todos os gentios, celebrai todos os povos. Vê que coisa, hein? Então aqui ele chama, convida, convoca todas as nações para quê? Para louvar ao Senhor. Porque, por causa do quê? Dos atributos do Senhor. Misericórdia, amor, graça, tudo que Ele tem manifestado e manifestou no seu povo. E porque Ele é fiel. Deus é fiel, um Deus que cumpre as suas promessas, né? Então a razão para louvar qualquer, por causa dos seus atributos, como falei, amor, misericórdia e tudo mais, né? E quando tudo isso acontece, Deus é exaltado.
levando em conta o que nós vemos aí em Atos, nós vamos voltar para Atos novamente, Atos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, e disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Veja que coisa interessante. A igreja espiritual é a igreja que ouve e obedece à voz do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo não fala através de profetas, fala através da sua palavra. Mas uma coisa que eu quero ressaltar é o seguinte: a igreja não foi egoísta. Ela abriu mão dos seus líderes mais capacitados e mais experimentados. Quem? Paulo e Barnabé. Então eu digo o seguinte, como um desafio maior para a igreja: se mais pessoas aqui forem despertadas para o trabalho missionário, não sejam egoístas, que abram mão, mesmo que sejam os mais capacitados, os mais preparados, aqueles que realmente têm atuado muito aqui nessa igreja. Se é para a glória do Senhor, sim. Então, a igreja espiritual é aquela que ouve e obedece à voz do Espírito Santo. Pedir ao pastor que viesse à frente para orar.